Está começando mais um Conexão Universitária. E hoje para falar sobre um assunto que ainda precisa ser muito discutido: o racismo no Brasil. Segundo o IBGE, a maioria da população é ou se declara negra, representando mais de 53% da população do nosso país. E ainda assim, com tantos avanços, precisamos lutar bastante para combater esse crime racial. E para o bate-papo de hoje, recebemos ela, que é professora graduada em Letras pela Universidade Federal do Amazonas e militante majoritária da União dos Negros e Negras pela Igualdade, a professora Elisângela. Tudo bom, professora? Tudo bom, Rodrigo. Uma honra estar recebendo a senhora aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que é isso, prazer é todo meu, viu? A gente pode começar falando da UNegro. Como funciona e qual o seu papel dentro do movimento? Certo. Então, a UNegro, a União de Negros e Negras pela Igualdade, ela é uma entidade do movimento negro, é uma entidade que completou 30 anos de existência, é uma entidade nacional, nasceu na Bahia, aqui no Amazonas ela está com 10 anos, completando 10 anos agora em 2017 da sua fundação. E ela é uma entidade que luta para combater o racismo, certo? E meu papel dentro da UNegro, desde a sua fundação aqui no estado, né, eu sempre ocupei cargos de muita responsabilidade. Eu fiquei como presidente dessa entidade durante 7 anos. No ano passado que nós tivemos aí um congresso, né, e hoje eu sou secretária-geral da entidade. Sim. Certo? E como as pessoas participam desse movimento? Nós temos várias formas de filiar pessoas, né? Por ser uma entidade política, ela tem várias bandeiras de luta, né, que contemplam vários segmentos da sociedade, em especial da população negra que sofre com racismo. Então, nós temos pessoas de movimento cultural, do hip hop, pessoas das religiões de matrizes africanas, temos a juventude negra. Também, né, temos uma árdua luta em relação às mulheres negras, também as questões de gênero, LGBT, enfim, então são nós atuamos em várias áreas. E a forma de participar da entidade é se filiando, tanto pelo site, que é o negro.org.br, quanto entrando em contato mesmo com a gente, né, eu e mais pessoas da direção estadual da UNegro. Há quantos anos aqui em Manaus? Aqui em Manaus há 10 anos, no Brasil há 30. Certo. E vocês fazem reunião constante? Como Sim, funciona? temos reuniões ordinárias, extraordinárias, atuamos na periferia, estamos dentro de alguns espaços que nós consideramos espaços importantes, como conselhos estaduais. Agora nós batalhamos bastante para conseguir constituir o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Foi uma luta árdua e agora, inclusive, o edital está aberto, é uma vitória aí do movimento negro amazonense, né? E assim é uma das nossas formas de atuar. Interessante. Vocês devem discutir bastante também a respeito das cotas nas universidades. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, nós temos um entendimento enquanto movimento negro, né, que as cotas, debater cotas raciais já não está mais na nossa pauta do dia, vamos dizer assim. Principalmente porque as cotas foram aprovadas, né? Elas já estão sendo, elas estão sendo institucionalizadas, implementadas e implementadas. Então agora o que a gente trabalha mais é para garantir a permanência dos cotistas dentro das universidades, né? Claro que o debate foi um debate polêmico, dentro do próprio seio do movimento negro nós tínhamos algumas polêmicas, alguns embates, né? Mas ao final das contas eu acho que foi uma medida tomada e foi bastante acertada, tendo em vista os resultados que nós temos tido aí no âmbito das instituições de ensino superior. Sim, a senhora acredita que é uma forma de reparo essas cotas? Com toda certeza. Né? Exatamente. E outro assunto é o genocídio, né? Genocídio racial. Da população negra. Né? A gente sabe que é um número expressivo, bem maior do que os brancos hoje em dia que morrem, né? O que a gente poderia fazer para combater isso de uma maneira que as pessoas se envolvam realmente? Olha, Rodrigo, dentro dos dados estatísticos que trazem para a gente esse debate da
do genocídio da população negra no Brasil, tem dados que são realmente muito assustadores, principalmente em se tratando da juventude. Né? Então, nós temos uma juventude negra, uma juventude brasileira que morre muito, e dentro dessa juventude, a maior parte, assim, um dado que talvez eu não consiga falar exatamente, mas está em 75% ou mais agora, de acordo com o mapa da violência, o último mapa da violência, e esses jovens... Esses 75% que morrem são jovens negros, né? E o que mais preocupa também é que, apesar de existir um mito da não existência de negros aqui no Amazonas, aí vem as contradições, né? A cidade de Manaus, ela está entre as 140 cidades que mais morrem jovens negros, certo? E assim, as medidas precisam ser muito acertadas. Existe um plano para a juventude negra, né, o Juventude Viva, mas que infelizmente é muito complicado a gente conseguir fazer com que as políticas sejam implantadas, que exista também até uma certa fiscalização em relação a isso. Enquanto isso, assim, posso te dizer que a gente ainda está muito aquém do que a gente deseja, apesar de já existirem iniciativas de políticas públicas para isso. Então, nós temos um país que é o segundo país mais negro do mundo, né? Nós perdemos apenas para a Nigéria, né? Então, é uma população muito grande mesmo, né? E é importante que a gente não perca esses dados e consiga compreender que eles fizeram a diferença. Com certeza, essas políticas desses 13, 15 anos, mais ou menos, eles têm feito a diferença, com toda certeza. E junto com essa voz que a gente ganhou, acho que se deve muito também às novas tecnologias e à internet. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vê muitos casos de preconceito na internet. Pessoas que se escondem atrás das telas e de perfis fakes para atacarem pessoas assim aleatoriamente, né? As medidas também não são muito severas em relação a isso, né? Quando se trata das redes sociais, a gente sabe que existe uma injustiça grande, né, em relação a isso, que é muito aberto, as pessoas... Uma coisa é você fazer algo para mim e eu for até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência e a gente tem aí a materialidade de um crime, enfim. E outra coisa é a gente se deparar com situações em que as pessoas chegam lá, elas falam o que querem, elas te ofendem, elas demonstram todo o seu ódio, né, por conta da cor da tua pele, sem controle, e a gente não tem muito o que fazer. Além do Disque 100, que a gente pode fazer as denúncias, a gente não tem um número, uma plataforma específica para que a gente trate só desses casos, né? Esses casos contra os negros. Uma das bandeiras de luta, por exemplo, que a gente levanta, inclusive, é o negro, não é que nós tenhamos isso mais aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Apesar de a gente ter esse mais global, que é o Disque 100, mas a gente precisa ter, né, dentro das esferas municipais, da nossa esfera estadual, uma delegacia de combate ao racismo, ou pelo menos algo que seja mais concreto, vamos dizer assim, para tratar desses crimes de racismo. Certo. E dentro das empresas e das instituições também a gente sofre muito com isso. A gente queria mostrar um vídeo para a senhora e para as pessoas que estão em casa vendo agora, que retrata bem isso, como é tratado. O governo do Paraná fez recentemente e a gente queria mostrar um pouquinho para a senhora agora. Tudo bem. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira.
No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Então, professor, esse vídeo retrata bastante a visão que as pessoas têm com os negros, né? As mesmas funções, mas deturpada, com o pensamento deturpado das pessoas, né? Isso é bem preocupante, não é, Rodrigo? Porque a gente vê que são posições as pessoas estão na mesma posição e o fator aí que faz com que elas se tornem, que os estereótipos sejam rotuladas de forma negativa, inclusive, em alguns momentos, né, é a cor da pele. Né? Então, a gente percebe aí claramente, ou negramente, que a gente tem, por exemplo, um rapaz executivo negro e um executivo branco, né? Sim. E que o branco é reconhecido como executivo e o negro como segurança do shopping. Então, assim, são coisas que vão abrindo aí questionamentos para a gente fazer uma reflexão e até uma autorreflexão mesmo de como é que a gente se porta se fôssemos nós que estivéssemos lá, não é? E assim, esse racismo institucional, ele é muito preocupante porque ele é muito velado, né? Quando a gente começa a adentrar mesmo nesse universo, a gente percebe uma seara bem difícil, porque os cargos de chefia, os reitores das universidades, as pessoas que ocupam os espaços de poder, inclusive na própria política, né, majoritariamente são pessoas brancas, né? A gente tem uma representatividade, apesar de ser uma população, maior população brasileira, né, que é a população negra, nós temos uma representatividade nesses espaços muito difíceis ainda, né? Então, a gente precisa realmente tomar atitudes pessoais, mas também coletivas, para que a gente consiga acabar com isso, né? Que não é fácil, viu? Porque é uma luta de resistência aí de séculos, mas que infelizmente a gente convive e é triste porque nós somos frutos de um processo histórico, né, extremamente cruel, vamos dizer assim, né? Por isso, o que a gente vive hoje é nada mais, nada menos do que o reflexo, né, de todo esse processo histórico. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter falado tantas coisas boas. E o espaço está sempre aberto para a senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade. Espero ter contribuído, né, e sempre que precisarem e eu puder, eu também estou disposta a ajudar. Muito obrigado. Bom? Então é isso. Esse foi mais um Conexão Universitária. A mensagem que a gente quer deixar para vocês é que a gente precisa ter um respeito acima de qualquer coisa. Temos todos os mesmos direitos, mesmo sendo todos diferentes. Até a próxima!